Existe uma verdade sobre a vida cristã que pouca gente fala. Crescer espiritualmente não é automático. Você pode passar anos dentro de uma igreja e ainda pensar, agir e falar como alguém imaturo. Ao mesmo tempo, você pode ver outras pessoas com pouco tempo de conversão, mas que apresentam uma fé firme, forte, constante, simplesmente porque elas decidiram crescer. Eu sou a Gabi Tizoni e na resenha de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o livro Maturidade, do pastor Luciano Subirá. E neste livro nós vamos aprender juntos as fases do crescimento espiritual, como nós acessamos a herança que Deus já liberou para nós, os perigos da imaturidade, porque alguns cristãos eles ficam estagnados nessa jornada, o papel da disciplina, da correção e das provações no processo e o principal, como nós alcançamos a medida da maturidade de Cristo. Se você percebe que você já deveria estar mais maduro, mais firme, mais forte em Deus, porém ainda não conseguiu romper algumas coisas, fique comigo até o final. Eu tenho certeza que esse vídeo será um divisor de águas na sua caminhada cristã. A palavra de Deus diz que nós temos que viver pela fé e que nós mudamos as circunstâncias à nossa volta pela fé. Mas será que somente com ela nós podemos alcançar tudo que Deus tem para nós? 2 Pedro 1,5 registra que existem mais alguns elementos que precisam estar associados à nossa fé. E o pastor Luciano Subirá acrescenta nesse livro também a maturidade. A maturidade, ela é uma chave espiritual que nos fará acessar tudo aquilo que Deus tem para nós. Tem pessoas que elas são tão acostumadas a não terem nada na vida, a não receberem nada de ninguém, que quando elas escutam falar que elas têm uma herança da parte de Deus para serem recebidas, a partir do momento que elas recebem Jesus como Senhor, elas não ficam muito empolgadas. Talvez elas pensem que essa herança não é para ser usufruída aqui, apenas na eternidade. Mas a Bíblia, ela é muito clara, dizendo para nós que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E bem diferente do mundo natural, onde a herança ela é repartida em partes iguais para todos aqueles que têm direito a usufruí-la, no reino espiritual, tudo é amplamente compartilhado por todos. Então você tem tanto direito à herança de Deus quanto Cristo, simplesmente pelo fato de que agora nós estamos nele. Mas você concorda comigo que uma herança entregue no tempo errado, ela pode se tornar algo ruim? Você não daria um carro para o seu filho enquanto ele ainda é criança. Da mesma forma, Deus não nos permitirá receber algumas coisas que ainda não temos maturidade para administrar, para exercer, para cuidar. A minha pergunta para você é: quando Deus olha para você, o que ele vê? Uma criança imatura ou um adulto maduro na fé? Quanto Deus pode confiar a você heranças materiais e espirituais? Todos nós precisamos crescer para alcançarmos o nosso pleno potencial em Deus. Agora, crescer demanda se submeter aos processos. Somente o tempo não vai garantir o seu crescimento. Você precisa querer crescer e se desenvolver aonde você está plantado. Você pode optar por não crescer. Essa é uma escolha sua. Porém, não vai adiantar você ficar chateado ou frustrado com Deus porque o seu irmão decidiu crescer. Está usufruindo de bênçãos, de riquezas, de promessas liberadas por Deus para a vida dele. Deus não faz acepção de filhos. Ele planejou um futuro glorioso para todos nós. Mas aqueles que escolhem amadurecer são os mesmos que avançam no plano de Deus. Então, como que nós crescemos em Deus? Para crescermos, nós precisamos correr atrás daquilo que viabiliza o nosso crescimento, que é o alimento. Para isso, Deus ele estabeleceu na igreja 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós vamos ler juntos a passagem de Efésios 4, versículos 11 a 13. E diz assim:
Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, queridos, Deus estabeleceu 5 dons ministeriais para que eles possam nos fornecer o alimento correto das Escrituras. E aí, com esse alimento correto, nós somos aperfeiçoados até que nós cheguemos à maturidade que Cristo alcançou. E ainda não alcançamos essa maturidade, não é verdade? Nós sempre podemos melhorar. E o pastor Luciano, ele reforça que esse crescimento, ele deve ocorrer em todas as áreas da nossa vida. No amor, na nossa vida de oração, no conhecimento, na fé e também na nossa gratidão. Queridos, conhecer o Senhor e a sua palavra não será algo que você conseguirá apenas assistir nos cultos. Você vai precisar ter a disciplina de estudar a palavra de Deus e também de buscar a vontade de Deus em oração. Se você está cheio da palavra, você será governado por ela. Mas como nós podemos ser governados pela palavra se nós nem a conhecemos? D.L. Moody dizia: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. O pleno conhecimento da verdade vai te ajudar a errar menos na vida. Lá em Mateus está escrito: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Cresça também no seu tempo de oração com o Senhor. O Senhor, ele deseja te comunicar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então, nos seus momentos de oração com Deus, fale aquilo que você precisa falar, mas também escute aquilo que o Senhor deseja comunicar ao seu coração. Nós também devemos crescer em fé. Está escrito na palavra que cada um de nós recebeu uma medida de fé. E é nossa responsabilidade, e não de Deus, fazê-la crescer. Use o princípio da semeadura para ver a sua fé crescer. Quando nós declaramos algo que nós queremos ver acontecer e permanecemos firmes nessa confissão, quando se manifesta, nós colhemos mais fé. E a nossa fé se multiplica. Nós também devemos crescer em gratidão. Queridos, uma pessoa que ela só murmura e reclama, ela demonstra, na verdade, um comportamento imaturo. A nossa gratidão, ela não pode depender das circunstâncias. Então, mesmo que algo ruim aconteça, nós devemos dar graças a Deus. Não porque algo ruim aconteceu, mas porque Deus, ele é bom em todo o tempo e ele está sempre conosco, nos fortalecendo, nos auxiliando, nos suprindo em tudo e cuidando de nós. Então, mesmo que algo ruim aconteça, o Senhor, ele estará com você, te fortalecendo em todos os momentos. E ele fará com que essa situação coopere ao seu favor. Após nós crescermos em todas essas áreas que nós citamos aqui, nós não seremos mais consideradas como crianças imaturas e inconstantes, que acreditam em tudo o que lhes é ensinado. Lá em Efésios 4, a partir do versículo 14, está escrito assim: o propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. O pastor Luciano Subirá, ele identificou 4 fases de crescimento que nós podemos ver tanto naturalmente quanto espiritualmente na vida de uma pessoa. São elas: recém-nascido, criança ou menino, jovem e adulto. Nós vamos entender quais são as principais características de cada uma dessas fases e também os comportamentos. E aí você vai poder identificar em qual fase você está para que você possa avançar. Antes de nós falarmos sobre as características, eu também quero dizer que a Bíblia, ela também ensina a respeito de 3 fases na vida de um homem. Existe a fase do homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O
Homem natural é aquele que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor de sua vida. Então, ele ainda não nasceu de novo. Ele é apenas um homem natural. O homem carnal é aquele que nasceu de novo. Porém, ele não se desenvolveu espiritualmente. Ele continua fazendo a vontade da carne. Por isso, ele é o homem carnal. Existe também o homem espiritual. Este é maduro. Este já tem a capacidade de discernir o bem e o mal. Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus e é alguém que pratica a palavra de Deus. Então, agora vamos às características e os comportamentos de cada fase de crescimento na vida de uma pessoa. Os recém-nascidos, eles são completamente dependentes dos seus pais espirituais, assim como os bebês mesmo. Então, se você nasceu de novo, mesmo que você já tenha 30 anos nas costas ou mais, você precisa se aproximar de pessoas maduras, pessoas que irão te ensinar e te fornecer o genuíno leite espiritual. É aquilo que nós chamamos de princípios básicos da doutrina de Cristo, que são arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrinas de batismos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Repita comigo: recém-nascido não tem passado. Então, não fique mais olhando para aquilo que você fez antes de nascer de novo. Você nasceu de novo. Agora você é uma nova criatura. Uma nova criatura, um bebê, não tem passado. Então agora não cabe mais sentimentos de culpa, de vergonha, de condenação, porque os seus pecados já foram perdoados em Cristo e ele já te deu graça para você andar agora em novidade de vida. Uma outra característica dos recém-nascidos é que eles são ignorantes. Eles não sabem ao certo discernir o que é certo e o que é errado, o que se pode fazer e o que não se deve fazer. Eles precisam ser orientados em todas as coisas. Se você está nessa fase, cuidado com aquilo que você permite entrar na sua mente e no seu coração. Não fique procurando assuntos profundos ou polêmicos. O alimento certo na fase errada da vida pode até te matar. Além disso, não fique procurando conhecimento da palavra em qualquer lugar. Isso pode te deixar confuso e te fazer esmorecer na fé. Uma outra característica dos recém-nascidos é que eles se irritam facilmente. Eles ainda não têm prática e não sabem ainda desenvolver o fruto do Espírito. Então, quando você estiver bastante irritado e se você estiver nessa fase, busque o Senhor, né? Assim como o bebê, ele recebe acalento, ele recebe afago quando ele está no colo de sua mãe, busque estar com o Senhor para que você possa se acalmar nesse momento. A próxima fase é a de criança, que nós também podemos chamar de menino. Crianças, elas são por natureza inconstantes, então é bem comum que elas interrompam alguma tarefa antes de finalizá-la. Elas também são bem instáveis em suas emoções. Basta que alguma circunstância aconteça e elas ficam bastante iradas ou alegres, dependendo da circunstância. Mesmo que elas tenham essa característica da inconstância, elas precisam ser cada vez mais estimuladas a servirem no corpo de Cristo, mas com supervisão. As crianças, elas também são bastante curiosas. Então, quando elas chegam numa igreja, né, quando elas estão nessa fase, elas querem saber de tudo. Mas nós precisamos canalizar essa curiosidade das pessoas, né, que estão nessa fase de crianças, precisamos canalizar para a palavra de Deus. Elas costumam ser bem tagarelas. Então, nós precisamos ensiná-las a dominar a língua e a falar apenas coisas boas e não maledicências ou tolices. Elas precisam ser ensinadas a desenvolver o fruto do Espírito, a amar como Cristo ama, a ser paciente com as pessoas, a servir na igreja pela motivação correta, por amor a Deus e não por ambições egoístas. Nessa fase, é bem comum que hajam os problemas de relacionamentos, né? Nessa fase acontecem os ciúmes, as contendas, os partidarismos, eu prefiro essa pessoa do que aquela outra pessoa. Então, tudo isso é bem comum nessa fase de menino.
O apóstolo Paulo, ele classifica essas pessoas que têm problemas de relacionamento, que têm problemas de ciúmes e contendas, como pessoas carnais. Elas precisam ser orientadas que no corpo de Cristo nós formamos uma equipe. Então, para nós cumprirmos o plano de Deus, para nós cumprirmos a visão que Deus tem para a nossa igreja, nós vamos precisar aprender a nos relacionarmos bem com as pessoas, porque a obra, ela é de Deus. E nós não conseguiremos avançar sozinhos. Nós vamos ter que aprender a dependermos uns dos outros. E aqueles que são maduros também precisam entender que um dia eles estiveram nessa fase. Um dia eles também foram imaturos. Então, cabe da sua parte, que é maduro, maturidade, para continuar amando esse irmão, recebendo esse irmão e ensinando ele a crescer. Agora vamos à fase do jovem. O jovem, ele é chamado pela palavra de forte, simplesmente porque ele já tem a capacidade de lutar e vencer o maligno. E aí, nessa fase, é justamente a fase onde podem ocorrer muitas tribulações e adversidades, porque ele já tem a capacidade de sair bem-sucedido e vitorioso dessas tribulações. Se você percebe que você se encontra nessa fase, saiba que você já tem a capacidade dada pelo Senhor para resistir ao dia mau e permanecer inabalável no Senhor. A última fase que nós vamos tratar é a fase do adulto, o maduro na fé. O maduro, ele é aquele que já tem a capacidade de gerar outros filhos na fé. Nessa fase, a pessoa, ela já tem muita autonomia e ela já tem muita capacidade e disposição para servir no reino de Deus. Capacidade, inclusive, para assumir responsabilidades maiores no reino de Deus. Apesar dos adultos já terem muita autonomia, eles entendem que eles não são independentes no reino de Deus, porque eles já têm a maturidade para discernir que eles precisam estar ligados ao corpo de Cristo para florescer e frutificar. E uma coisa que a Bíblia registra é que os adultos, eles precisam manter a característica de inocência presente nos recém-nascidos, para que eles não venham a incorrer novamente na condenação do diabo, com erros que eles já cometeram e que já foram perdoados pelo Senhor. Os adultos, eles são aqueles que permanecem pacientes durante as tribulações. Então, eles são aqueles que herdam as promessas, porque eles não desistem no meio do caminho. E aí, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 14, os adultos, eles são aqueles que possuem a maturidade necessária para advertir os indisciplinados, encorajar os desanimados, ajudar os fracos e ser paciente com todos. Os adultos também são aqueles que não tropeçam no falar, porque eles já possuem a capacidade para dominar a própria língua. Eles são também altruístas. Eles estão sempre pensando naquilo que é melhor para o coletivo, para o corpo de Cristo, e não somente os seus próprios interesses. Enquanto algumas pessoas, elas desanimam durante a caminhada cristã, os adultos, eles são aqueles que eles permanecem firmes, eles permanecem constantes e imparáveis na obra do Senhor. Porque as suas vidas, elas não são baseadas nas circunstâncias que enfrentam, mas em seu relacionamento com Deus. Eu gostei bastante de algo que o pastor Luciano Subirá falou aqui nesse livro, que eu quero compartilhar com você com as palavras dele. E ele disse assim: nem tempestades, nem ventos de doutrina, nem gritos de elogio, nem sussurros de críticas. Nada derruba o maduro. Ele aprendeu a manter os pés sobre uma rocha inabalável. E esse comportamento, parecido com o comportamento de Cristo, é um comportamento que pode e deve ser imitado e reproduzido. Por isso, ele tem a capacidade de gerar novos filhos na fé. Para exercer liderança e o chamado ministerial, o elemento maturidade, ele é indispensável.
Se você nasceu de novo, tem pouco tempo de convertido, você pode e deve servir na igreja com os dons e talentos que o Senhor te confiou. Mas o grande alerta que o pastor Luciano Subirá faz nesse livro é que nós não podemos confundir serviço com posição de autoridade. Mais responsabilidades virão no tempo certo, com a maturidade. E a maturidade, ela será conquistada com o tempo, com experiências com o Senhor e com os aprendizados. Com 12 anos de idade, Jesus já ensinava a palavra de Deus e impressionava os mestres da lei. Mas ele esperou com paciência até os 30 anos de idade para começar seu ministério. E então o pastor Luciano faz um grande alerta para nós. É melhor não estabelecer líderes do que estabelecer líderes imaturos. Porque as decisões deles não afetam somente eles, mas todo o grupo que está sob a sua subordinação. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé deve ter cuidado para não cair. Se até líderes maduros podem se ensoberbecer e se desviar da verdade, quanto mais aqueles que são novos na fé. Então, se por acaso estiver um pastor por aí que está me dando a honra de ser ouvida por vocês, acolha esse grande alerta do pastor Subirá. Espere um tempo antes de estabelecer líderes e observe aqueles que irão se destacar mais na fé, no amor, na integridade e na lealdade. Ao observarmos as características de cada fase de crescimento, seja sincero com você mesmo. Em qual delas você está? Se desejamos avançar para a plena maturidade, precisamos considerar as instruções do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios 13, versículo 11. E ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, para nós avançarmos para as próximas fases que Deus tem para nós precisamos abandonar pensamentos, palavras, comportamentos, falas que são próprias de meninos. Parar de agir como criança é um fruto de alguém que está amadurecendo. Mas você pode estar agora pensando consigo mesmo. Eu já cresci o suficiente. Eu já alcancei. Eu já estou satisfeito com a fase que eu já alcancei no Senhor. Eu já estou satisfeito com o meu relacionamento com o Senhor. Eu já sou uma pessoa que dá frutos. E aí eu te pergunto, somos nós quem definimos o tanto que nós devemos crescer? É claro que não. Existe um alvo e uma meta que já foi estabelecida pelo Senhor. Devemos crescer até alcançarmos a unidade da fé, alcançarmos o pleno conhecimento do Filho de Deus e a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, a medida de maturidade que nós devemos alcançar é a mesma medida que Cristo alcançou. E isso é possível? A Bíblia registra que sim. Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 6, está escrito: aquele que diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou, adotando o seu caráter e também o seu comportamento. Nós não somos mais somente seres naturais. Nós nascemos de novo. Nós fomos recriados em Cristo. Nós fomos gerados da semente incorruptível de Cristo. Então, por causa disso, nós temos condições de frutificar segundo a nossa nova natureza, segundo a natureza de Deus. O diabo, ele deseja que nós acreditemos que é impossível nós alcançarmos a maturidade que Cristo alcançou. E se ele conseguir isso, ele já vai ter o suficiente para limitar o nosso crescimento. Não acredite nisso. Se a Bíblia diz que é possível, é possível. Vamos confessar isso juntos? Coloque aqui no chat agora mesmo. É possível alcançar a maturidade que Cristo alcançou. Até porque nós não estamos mais sozinhos. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele veio habitar dentro de nós. E é ele quem possibilita essa transformação na nossa vida. O poder vem dele. Ele só precisa da nossa disposição em querer ser transformado. Tem pessoas que elas não querem mudar.
Muito provavelmente porque elas não entenderam a importância disso e, como resultado, elas não experimentam o poder de Deus em suas vidas. Quando nós entendemos que o desejo de Deus é sermos como Ele é, nós nos expomos à transformação. Nós então abrimos mão das nossas vontades e do nosso comportamento carnal para manifestarmos o fruto do Espírito, para manifestarmos a vida de Deus através de nós. Antes de agir, se pergunte: como Jesus agiria nessa situação? Conhecendo Deus e a sua palavra, você saberá exatamente como deve agir. É bem importante a gente saber que na jornada do crescimento, alguns desconfortos serão necessários. Nós seremos submetidos a trabalho, teremos que fazer determinadas tarefas, podemos ser disciplinados, porque nós estaremos em um treinamento para que nós possamos amadurecer. Se você é um líder na igreja ou se você lidera a sua casa, não poupe os seus liderados ou seus filhos de tarefas, de terem determinadas responsabilidades, de terem determinados limites, de serem corrigidos e disciplinados, porque todas essas coisas irão auxiliá-los no processo de crescimento. Pense comigo, se o seu filho cresceu na sua casa, sem limites, sem correção e sem disciplina, como que ele vai aceitar uma correção vinda de Deus por meio da vida de um pastor? E, queridos, Deus não nos poupará de sermos corrigidos porque os nossos pais foram omissos nesse sentido. Não é melhor eles já irem aprendendo dentro de casa com a sua boa educação? E é claro, queridos, que na hora da correção, ela traz tristeza. Ninguém gosta de ser corrigido, mas depois da correção, eu tenho certeza e eu posso te garantir que os resultados dessa correção vão trazer frutos de alegria e gratidão. Então, prepare seus liderados, prepare seus filhos, não mime eles, corrija, eduque, ensine, imponha limites. E eu tenho certeza que quando as pressões da vida vierem, eles irão retirar do bom depósito tudo aquilo que eles aprenderam com vocês. O processo de crescimento, ele é desconfortável, mas vai valer muito a pena. O que nós não podemos fazer durante esse processo da aprovação, da adversidade, é questionarmos o caráter do nosso Deus e a bondade dele. Se a sua fé estiver firme, bem fundamentada na palavra de Deus, você vai passar pelas pressões, permanecendo firme em suas convicções de que Deus é bom, de que Deus é fiel, Ele nunca nos abandona, Ele nunca falha e Ele sempre cumpre as suas promessas. Então, mesmo que você não esteja entendendo a situação que você está passando agora, decida confiar no Senhor. Porém, se a sua fé não estiver fundamentada em quem Deus de fato é, você vai começar a presumir aquilo que Deus está pensando sobre você, como se Deus estivesse te castigando, te punindo ou querendo te ensinar alguma coisa. Mas olha o que o Senhor diz lá em Jeremias 29:11. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Querido, ao invés de ficar julgando o que o Senhor está pensando sobre você, decida confiar no Senhor, decida permanecer com o caráter que Deus realmente tem. Ele é bom, ele cura, ele te liberta, ele te restaura, ele te transforma. Esse é o caráter de Deus. Lembre-se aí quantas vezes o Senhor te ajudou no passado, quantas vezes o Senhor levantou pessoas para te auxiliar, para te suprir, para te ajudar, para te consolar. Foi Ele quem fez tudo isso por você. E não será diferente agora com a tribulação que você está passando. Fale em voz alta para você mesmo ouvir e escreva aqui nos comentários: eu escolho confiar em Deus. Eu gostei muito de uma frase que o pastor Luciano Subirá colocou nesse livro e eu quero compartilhar com você. Ele disse assim: fé não é somente mudar as circunstâncias ao nosso redor, mas é também ter a capacidade de suportarmos as circunstâncias até que elas mudem. Por isso, meus amados irmãos,
Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10, 35 a 39. Querido, se você foi abençoado com esse vídeo e se você é uma pessoa que você gosta de estudar a palavra de Deus, você não é uma pessoa que apenas lê, mas você quer de fato amadurecer, você quer aprender a palavra de Deus, se você deseja ensinar essa palavra para outras pessoas, eu preparei um resumo completo desse livro Maturidade do pastor Luciano Subirá e eu vou deixar o link de onde você pode adquirir esse resumo aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então você vai poder adquirir esse resumo completo com tudo que eu falei aqui e mais algumas coisas também. E esse resumo ele foi feito capítulo por capítulo e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E se você já leu esse livro também, eu gostaria que você participasse, deixando sua experiência aqui embaixo do vídeo. Não deixe de abençoar esse canal, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal. Compartilhe também essa mensagem com alguém que você se lembrou durante o vídeo e que vai ser muito edificado ouvindo essa palavra. Seja abençoado na prática da leitura e eu te espero na próxima resenha. Tchau!